Obrigado. Bom dia a todos. Regimentalmente composta essa primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Contribuintes. Então, início aos trabalhos da sessão do dia de hoje. Nesse sentido, anuncio o primeiro item a apreciar na pauta do dia de hoje, é o item 3 da nossa pauta, PTA que tem como autuada Casa de Conte Limitada, PTA de número 01-001-696-55421. Este PTA tem como revisor o conselheiro Hélio Vitor e como relator o conselheiro Marcelo, a quem passa a palavra para o seu relato. Presidente, demais conselheiros, procurador do Estado, todos que estão nos acompanhando aí pelo YouTube, bom dia a todos. No caso específico, trata de um lançamento no qual a fiscalização constatou que o contribuinte teria promovido vendas de mercadorias sujeitas a ST, no caso cerveja e refrigerantes energéticos, através das suas notas fiscais emitidas, com destaque menor de ICMS-ST e do Fundo de Erradicação da Miséria, em virtude da incorreta determinação da base de cálculo dos mencionados tributos, por não ter observado o critério de apuração constantes do artigo 47A, da parte 1 do anexo 15. Aí a fiscalização destaca que esse dispositivo estabelece que, caso o valor da operação própria praticada seja superior a 80% do preço médio ponderado, PMPF, estabelecido para a mercadoria divulgada de acordo com a portaria, usaria ali as determinações contidas no respectivo dispositivo. Temos as penalidades do 55.7, a linha C, 55, parágrafo 2º, 1, 56, parágrafo 2º, 1 e 56, 2. O contribuinte, ele comparece aos autos, no primeiro momento, vem fazendo alegações no sentido de que o STF, no julgamento do RS 598677, cujo gerou o lead case do tema 456 da repercussão geral, teria firmado posicionamento no sentido de que o decreto estadual não pode exigir a cobrança do ICMS na entrada da mercadoria. Aí vem destacando, abre aspas, portanto, a conclusão inafastável pela impossibilidade de, por meio de simples decreto, acabou fazendo o fisco gaúcho, não entendi, mas é assim que está escrito, a pretexto de fixar prazo de pagamento, se exigir o recolhimento antecipado do ICMS na entrada da mercadoria no território do Rio Grande do Sul. Como visto, rigorosamente, de prazos de pagamento não se trata. Creio que ele estava fazendo uma análise do próprio recurso extraordinário, onde se tratou de uma questão do Rio Grande do Sul. Aí ele argumenta que nem se poderia argumentar que a delegação prevista na Lei Estadual 8820 de 89 seria suficiente para autorizar a antecipação do momento da ocorrência do fato gerador, pela via de decreto estadual. Com efeito, o artigo 24, parágrafo 7º do diploma confere ao regulamento, de maneira genérica e ilimitada, a possibilidade de se exigir o recolhimento antecipado do imposto, sempre que houver necessidade ou conveniência. Como se nota, o diálogo com o ato infralegal se deu em branco, que não é admitido pela essa corte. Posteriormente, vem destacando que tudo quanto foi exposto, se observa pela jurisprudência do STF, que há muito admite a figura da antecipação tributária, desde que o sujeito passivo, contribuinte ou substituto, e o momento eleito pelo legislador estejam vinculados ao núcleo da incidência da respectiva obrigação e que haja uma relação de conexão entre as fases, de modo que se possa afirmar que a fase preliminar é efetivamente preliminar da outra. A par disso, como no regime de antecipação tributária sem ST, o que se antecipa é o momento, entre aspas, em parênteses, critério temporal, da hipótese de incidência. Entendo, segue a impugnante falando, que as únicas exigências do artigo 150, parágrafo 4 da Constituição são as de que a antecipação se faça ex lege e o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência. A cobrança antecipada do ICMS, segundo ele, constitui simples recolhimento cautelar, enquanto não há negócio jurídico da circulação, no qual
a regra jurídica quanto ao imposto incide. Aí destaca, né, que apenas a antecipação com ST é que está submetida à reserva de lei complementar por determinação expressa do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha B da Constituição. Posteriormente, destaca que a multa é superior ao valor do imposto, que seria vedado, conforme o entendimento do STF. Sustenta ainda que a base de cálculo exigida do PTA supera em muito o valor cobrado pelo substituto, onde se encerra, né, o ciclo da circulação de mercadoria. Aí coloca que é disso, abre aspas, né, que o ICMS-ST antecipado objetiva exigir do contribuinte substituído o pagamento antecipado do ICMS próprio, que seria devido pelo último substituído tributário na cadeia da circulação até o consumidor final. Aí complementa destacando que, sabedor do fato, caberia ao senhor fiscal autuante ter verificado junto aos supermercados varejistas qual o preço por eles praticados na revenda das mercadorias adquiridas da defendente e trazer a relevante prova ao PTA como medida para materializar a acusação imputada à hora impugnante. A fiscalização, por sua vez, num primeiro momento, informa que, com relação à base de cálculo, essa foi apurada de acordo com a legislação, cita os dispositivos, né, no que diz respeito à apuração da base de cálculo do CMS-ST, que trata, né, da base de cálculo especificamente, e que a tese defendida pelo impugnante não teria nenhum fundamento, tendo em vista que a própria legislação, né, atribui a responsabilidade conforme já destacado. Coloca que a presente ação fiscal objetivou a exigência da diferença do ICMS-ST e do FEM em operações subsequentes, tendo em vista a ocorrência de destaque e recolhimentos a menor dos tributos, devidamente amparada por normas legais e infralegais. Já o RE, que é citado pelo contribuinte, se debruça sobre a exigência de antecipação do ICMS determinada somente por dispositivo regulamentar. Aí destaca que é importante observar inicialmente a discrepância entre as espécies de tributação nos dois casos. Enquanto o auto de infração, segundo a fiscalização, estaria lidando com ICMS, ST e FEM, o mencionado RE trata de antecipação de ICMS sem substituição tributária. Bem, trazendo aí todo o supedâneo aí da legislação com relação às infringências, a determinação, inclusive, das penalidades, que estariam de acordo com o que dispõe a legislação, cita também questões atinentes à própria ST, onde trata, né, da Lei Complementar 87/96, e requer que, e com relação às penalidades, tá, que foram aplicadas de acordo com a legislação, citando as mesmas, e requer que seja julgado procedente o lançamento. A fiscalização, por sua vez, né, acompanha quase que na íntegra a manifestação da fiscalização. Peço vênia somente por uma questão que eu achei importante, que a assessoria vem destacando, que é impugnante. Comprova, vem falando, né, sobre a questão dos dispositivos, e ela não comprova ali que não teria cumprido, né, ou na verdade, realmente não teria cumprido o disposto na legislação no que diz respeito à aplicação da apuração da base igual ela fez. Ela não vem tratando dessa matéria, né, e que a fundamentação e os cálculos realizados, inclusive com relação da base de cálculo efetuada no lançamento, estariam corretos. Então, ela opina em preliminar pela rejeição da prefacial e no mérito pela procedência do lançamento. Este é o insíntese relatório, presidente. Ok, obrigado, conselheiro Marcelo. Na sequência, eu passo a palavra ao doutor Célio para a sua manifestação em nome do Estado de Minas Gerais. Bom dia a todos. Senhor presidente, eu, em nome aí da celeridade e da efetividade, eu não vou fazer maiores manifestações, porque a matéria é probatória, em princípio. O contribuinte, como o relator já manifestou, inclusive agora ao final, ele não cumpriu o ônus que lhe cabia de mostrar que a regra que imputa o fisco, que seria aplicada ao caso, exatamente essa questão dos 80%, ele não consegue desfazer
essa afirmativa da fiscalização que lhe caberia, né, uma vez que a fiscalização, por sua vez, no auto de infração, demonstra que é o caso, né? Em razão do exposto, eu peço a procedência do lançamento. Obrigado. Na sequência, em discussão, o referido PTA. Conselheiro Hélio, conselheira Flávia, algum Esclarecida, esclarecimento? senhor presidente. Hélio também, esclarecido? Tranquilo. Bom, Bem, estando todos esclarecidos, eu devolvo a palavra ao conselheiro Marcelo para a sua manifestação de voto. Presidente, no caso específico, o contribuinte ele traz aí, né, algumas matérias de defesa. Num primeiro momento, eu não compreendi direito, mas acho que teve uma confusão ali, né, entre o que dispõe o RE citado, né, o recurso extraordinário citado, e o lançamento, né, aqui em síntese, mas como bem pontuado pela fiscalização, nós temos ali hipóteses muito diferentes, né? Então, vejo, né, assim, sem maiores desafios, né, que até pedindo Vênia aqui para ler novamente a fala aqui da fiscalização, né? O RE 598677 se debruça sobre a elegibilidade de antecipação do ICMS determinada somente por dispositivo regulamentar, enquanto no auto de infração lidamos com o ICMS ST e FIN, ou seja, são situações totalmente divergentes, né? Então, não vejo como dar amparo a essa argumentação. Posteriormente, o contribuinte vem trazendo excertos sobre questões atinentes às multas. Nós temos aqui uma limitação, né, com relação à análise, né, tendo em vista que as multas aplicadas foram embasadas e corretamente identificadas pelo fato com as hipóteses previstas na legislação, então não tem muito o que se falar. E com relação ao último item, né, argumentado pelo contribuinte, referente à base de cálculo, né, como até destacado, né, pela assessoria, o contribuinte não faz nenhuma análise ali propriamente do mérito, ele não fala por que ele apurou a base de cálculo da forma com que ele fez, né? Ele traz um outro argumento que, para mim, está em outro momento da cadeia do fato gerador de ICMS, querendo mudar a norma, né, de certa forma, no que diz respeito ao recolhimento da ST, né? Nós temos uma previsão que a este contribuinte ele tem que fazer ali o recolhimento da ST. E a base de cálculo tem que seguir o que está na legislação, não tem como ser diferente. Ele querer que a base de cálculo seja, né, aquela da venda ao consumidor final, né, em que pese entendermos ali uma certa lógica, porque para mim ele está até pegando um pouco daquele outro julgamento do STF, né, que trata do valor efetivo pago, só que lá a gente fala, inclusive, que caso na última cadeia seja realizada a venda por valor superior ao valor presumido, o contribuinte tem ali o direito à restituição, mas aqui não é essa hipótese, né? Então, essa tentativa do contribuinte, eu acho que de misturar ali as normativas ficou um pouco confuso e, para mim, não tem muito fundamento. Então, com esses argumentos, nos termos do parecer da assessoria, eu vou julgar procedente o lançamento, presidente. Ok, obrigado, conselheiro. Sequência, eu passo a palavra ao conselheiro Hélio para a sua manifestação. eu acompanho o voto do conselheiro Marcelo pela procedência do lançamento. Ok, obrigado. Só uma questão antes de passar a palavra à conselheira Flávia, que no parecer ele cita essa questão da liquidez e certeza que o contribuinte questiona, pelo menos aparentemente como uma questão preliminar. Então,
Aí, assim, eu estou só levantando isso porque, assim, ao Ficar claro. considerarmos nos termos do parecer, só para ficar claro, porque, pelo que eu entendi, o conselheiro está tratando como mérito essa questão, correto? Sim, sim, sim. É porque até o próprio contribuinte, ele não trata isso como preliminar, né? Para mim, ele entra no mérito trazendo uma questão específica da base de cálculo. Aí ele fala que a base de cálculo não estaria certa, motivo pelo qual teria a incerteza e a liquidez. Mas para mim é uma questão mais de mérito mesmo. Ok. Bem, feito esse esclarecimento, eu retorno aí a palavra à conselheira Flávia para a sua manifestação. Senhor presidente, eu vou acompanhar o voto do relator pelos mesmos fundamentos, de acordo com o parecer da assessoria. Obrigado, conselheira. Eu também acompanho o voto do conselheiro Marcelo. A questão posta nesses autos, ela como pontuada pela manifestação da GE, tem um aspecto marcante do ponto de vista probante, e nesse sentido o contribuinte pouco contribuiu, inclusive para os pontos de sua própria manifestação em sede de impugnação. Nesse sentido, acompanho o voto e, em conclusão, a unanimidade acorda a primeira Câmara em julgar procedente o lançamento. Na sequência, o próximo item que iremos analisar, o item de pauta, é o item 4 da nossa pauta, o PTA que tem como autuada Odebrecht, Comércio e Indústria, PTA de número 01-001-445-69998. Este PTA tem como revisor o conselheiro Marcelo e como relator o conselheiro Vitor, a quem passa a palavra para o seu relato. Bom dia a todos. Trata de PTA, constatou-se, mediante conferência de livros, documentos fiscais e extratos bancários, que a autuada deixou de recolher ICMS em razão de aproveitamento devido de crédito de imposto provenientes de documentos fiscais declarados ideologicamente falsos, conforme atos declaratórios anexados ao PTA. Aí no relatório do AI, ele faz diversas considerações para explicar a situação. Como, por exemplo, não foram apresentados os comprovantes do ICMS na origem solicitados no AIAB. A autuada realizava operações de triangulação financeira para justificar as supostas aquisições de mercadorias. A operação se dava com uma suposta aquisição de mercadoria junto aos contribuintes localizados em outros estados, cujas notas fiscais geravam crédito ICMS para a autuada. A autuada, logo em seguida, emitiu notas fiscais para uma das empresas localizadas no estado de Minas, utilizando-se do diferimento do ICMS. Aí ele relata a operação de triangulação entre a empresa autuada, as empresas mineiras e as empresas localizadas em outros estados da federação, conforme anexo 1. Exigências de ICMS, MR, MI 5531, combinado com o parágrafo 2º, inciso 1. Aí ele traz todos os anexos, inclusive o anexo 1 com a relação da triangulação financeira nas operações de compra com mercadoria com crédito idôneo. O contribuinte comparece aos autos alegando o seguinte: em preliminar, o fisco entende que não ocorreram efetivamente as operações, tornando os documentos fiscais ideologicamente falsos. O ato administrativo de lançamento exige pressuposto como legalidade estrita, motivação, garantia, busca do interesse público, formalidade procedimental, razão pelo qual o auto de infração não prospera, merecendo a nulidade ou cancelamento. Em outra etapa, ainda em preliminar, ele discorre da impossibilidade de revisão do lançamento tributário.
que o lançamento devidamente notificado ao sujeito passivo não é passível de alteração. Que no caso em tela, né, apesar da data do início de ação fiscal, ele afirmou que encaminhou toda a documentação solicitada no AIAF, exceto as guias de recolhimento na origem das operações de entrada interestaduais. Que o fisco analisou todas as operações e concluiu, através do ato administrativo válido e eficaz, que não foi detectado nenhuma irregularidade das notas fiscais apresentadas, encerrando expressamente os trabalhos de fiscalização, conforme documento emitido pelo delegado responsável pela fiscalização em 28 de agosto de 2019. Que o documento apresentado pelo fisco, em que consta a afirmação do encerramento do procedimento fiscalizatório, é válido e eficaz, se constituído em ato de juízo perfeito, dando por encerrada a fiscalização em 28 de 8 de 2019. Que o contribuinte foi notificado o auto de infração em 31 de 1 de 2020, sem abertura do procedimento fiscalizatório, ou, segundo ele, teria que ser emitido outro AIAF. Considera a notificação encerrando a fiscalização um ato jurídico perfeito e reforça que o auto de infração é nulo e que, se o ato administrativo anterior continha erro, deveria ser emitido um novo termo de iniciação fiscal para constituir regularmente o crédito tributário pelo lançamento do auto de infração. Que a lavratura do AIAF tem a finalidade de cientificar o contribuinte da ação fiscal. Requer novamente a nulidade do auto de infração. Discorre ainda a respeito da desconsideração de atos jurídicos, de atos e negócios jurídicos, rito disciplinado em lei. Discorre a respeito da dupla sanção, multa isolada, inexiste o descumprimento de obrigação acessória, que as duas multas são sanções pelo mesmo fato gerador. Requer a anulação da penalidade aplicada. Discorre a respeito da efetividade das operações realizadas pelo autuado, triangulação financeira entre pessoas jurídicas sem a participação da autuada. Que o fisco desqualificou as notas fiscais emitidas para a autuada, considerando-as ideologicamente falsas por serem emitidas por uma rede de empresas de fachadas noteiras para simular a operação de compra e venda de café para obtenção de créditos indevidos de ICMS. Considera falsa essa premissa, porque não houve nenhum benefício ilícito ou operação ilícita na emissão das notas fiscais para a geração dos créditos de ICMS, configurando-se uma mera presunção de irregularidade dos documentos fiscais. Que a autuada realiza operações com diversos fornecedores e não lhe compete imiscuir-se em suas vidas privadas, fazendo exigências não previstas em lei. Que os documentos fiscais demonstram o pagamento ao fornecedor. Que, na visão do fisco, havia apenas a transferência de recursos entre as empresas para gerar crédito ICMS ao autuado, sem conseguir apontar que a autuada tivesse conhecimento ou participação nas operações financeiras. Que os regulamentos do IPI e ICMS não impedem a comercialização da autuada com empresas que mantenham relações comerciais com outras empresas, que sejam fornecedores ou clientes da própria autuada. Que as fornecedoras também não emitiram notas fiscais apenas para a autuada. Que o relatório fiscal é incapaz de comprovar o envolvimento da autuada nas operações ilícitas, sem o contraditório, sem o depoimento de transportadores, motoristas e pessoas que receberam os recursos. Requer o cancelamento do auto de infração.
Discorre ainda a respeito do efeito confiscatório da multa confiscatório da multa, requer o cancelamento da auto-infração por ofender o princípio constitucional do não confisco. Volta a falar que as empresas inidôneas com quem realizou operações encontravam-se regularmente habilitadas, tanto-se integra como na Receita Federal, nas datas das operações. Que o fisco considera que as notas fiscais foram emitidas para ocultar o real propósito da operação, que é a venda realizada por produtores rurais sem emissão de nota fiscal. Que os produtos que existiu a circulação de mercadoria, que os documentos foram validados pelo Estado por se tratar de notas fiscais eletrônicas. Discorda dos atos declaratórios retroativamente desde a constituição das empresas. Rechaça a possibilidade de emissão dos documentos fiscais eletrônicos por contribuinte inabilitado, tendo em vista a denegação automática do sistema de emissão por irregularidade fiscal. Que não houve uma efetiva fiscalização para a apuração da atividade real. Que não foram apresentados os comprovantes de recolhimento de CMS na origem, devido à dispensa dessa obrigação na época. Requer a improcedência do AI. Discorre ainda a respeito da recomposição da conta gráfica, direito do contribuinte garantir o princípio da não cumulatividade, que a falta de recomposição da conta gráfica viola a não cumulatividade e que deveria ter sido efetuada pela fiscalização pelo fato de o contribuinte apresentar saldo credor de CMS. Requer a revisão do lançamento para promover a recomposição da conta gráfica. Aí conclui. No final, requer a nulidade do AI por ser destituído do IA, por cessamento de defesa e ofensa contraditória. Pelo princípio não confisco e por não ter sido promovida a recomposição da conta gráfica. Requer a improcedência do lançamento. Agora, a impugnante anexou uma cópia do ofício emitido pela Delegacia Fiscal de Uberlândia para comprovar o encerramento da fiscalização. Por sua vez, o fisco junta a cópia do mesmo ofício para comprovar que a fiscalização não foi encerrada à época. Então, havendo uma divergência entre o ofício apresentado na impugnação e ofícios trazido pelo fisco, né? Agora, diante da juntada de documentos do ofício, né, pela fiscalização, o contribuinte volta a se manifestar. Reconhece que há diferença ideológica entre o ofício juntado ao início da impugnação pelo contribuinte em relação àquele juntado pelo agente fiscal nesta fase do processo. Que no primeiro ofício, o conteúdo indica que a fiscalização encerrava a auditoria sem imputação de qualquer irregularidade. E, já no segundo ofício, consta a informação de que o fisco aguardava a documentação, os documentos solicitados em outros órgãos para concluir a fiscalização do contribuinte. Revela estranheza com tal situação e anexa a declaração do procurador que recebeu o documento em que este ratifica que o ofício anexado à impugnação é exatamente o que foi remetido a seu endereço, ou seja, encerrando a fiscalização. Requer perícia grafotécnica para esclarecer se há divergências das assinaturas de ambos os ofícios. Que o contribuinte não seria ingênuo para juntar um documento destoante da verdade real na impugnação.
questiona o ofício juntado ao PTA pela Delegacia Fiscal de Berlândia, desconfiando da veracidade do teor do documento. Insinua que a alteração do documento fiscal, do ofício, foi feita pelo próprio agente fiscal. Agora, o fisco, em sua manifestação fiscal, discorre a respeito da inaplicabilidade, da não previsão da recomposição da conta gráfica, o fisco, né? Discorre a respeito da não previsão da conta gráfica, discorre a respeito das multas aplicadas, obrigação principal e obrigação acessória, e discorre a respeito do mérito da autuação, entendendo que, em relação ao argumento de que não existe prova cabal que houve participação da impugnante nas transações financeiras de outras empresas, não procede. O anexo 1 do AI é bem didático para essa comprovação, onde apresenta as notas fiscais de entrada e saídas e apresenta ainda, fazendo paralelo, os respectivos pagamentos e recebimentos nas aquisições e vendas. A autuada supostamente adquirir mercadoria dos fornecedores situados em outros estados da federação. Que a autuada, as aquisições geravam crédito CMS e as saídas se davam sem recolhimento do imposto obrigadas pelo Instituto do Diferimento. Que a autuada efetuava o pagamento para o seu suposto fornecedor pelas aquisições das mercadorias e recebia os valores das vendas para as empresas mineiras. Mas antes de fazer os pagamentos para a autuada, as empresas mineiras recebiam os valores de um dos fornecedores que havia acabado de receber os pagamentos da autuada. Esse dinheiro era remetido por cada um dos 8 fornecedores para as 2 empresas mineiras e não envolvia nenhuma contrapartida comercial, ou seja, não existia nada, nenhuma operação de compra e venda que justificasse essa transferência de dinheiro. Esse é o fechamento da triangulação financeira que a autuada realizava para poder adquirir créditos idôneos. Ou seja, o dinheiro saía da autuada para um dos 8 fornecedores que transferiu esse dinheiro para as empresas mineiras que, por sua vez, efetuavam a transferência de volta para a autuada. Os anexos 5 e 6 apresentam os livros de saída das empresas mineiras para comprovar que não existe uma única nota fiscal emitida para as empresas fornecedoras da autuada que transferiram os valores. Ou seja, não existe relação comercial que justificasse a transferência de valores. Aí traz um exemplo, né, que entende que é uma prova inequívoca que as empresas fornecedoras eram apenas de fachadas, cuja única finalidade era emitir notas fiscais para gerar crédito CMS, já que o dinheiro era praticamente todo devolvido para a autuada através das empresas mineiras. Que os termos de declarações anexados ao PTA comprovam que a autuada era o único elo entre essas empresas fornecedoras e empresas mineiras. Que os atos declaratórios são emitidos para publicidade da situação irregular. E fala do efeito estudo. Que a alegação de que a legislação dispensa o acompanhamento da guia de recolhimento de CMS na origem não procede. O regulamento de CMS no Estado de São Paulo exigia, à época, o pagamento antecipado do imposto nas saídas de café para fora do Estado, com a guia de recolhimento acompanhando a nota fiscal. Aí cita o regulamento do Estado de São Paulo, transcreve. Discorre a respeito dos termos de declaração anexada aos autos. E discorre a respeito do ofício 213/19,
que, ao confrontar o ofício juntado pela impugnante com o ofício original emitido pelo delegado fiscal, confirmou-se uma inacreditável fraude, que o ofício foi grosseiramente falsificado, alterando o teor do ofício verdadeiro, falsificando inclusive a assinatura do delegado fiscal. No ofício verdadeiro, o delegado fiscal informa que o ofício está aguardando os documentos solicitados junto a outros órgãos e que os trabalhos não tinham data para terminar. Quanto às acusações de que foi o próprio fisco que fraudou o ofício, já foi solicitado junto ao representante do NAC as providências junto ao Ministério Público. Requer, assim, a procedência do lançamento. Agora, a assessoria comparece aos autos, né, apesar do processo não ser de rito ordinário, e propõe uma diligência ao fisco para que o contribuinte apresente a via original do ofício, o ofício que está dando essa divergência entre o contribuinte e o fisco. E conceder vista aos autos ao sujeito passivo pelo prazo de 5 dias. A impugnante comparece aos autos que o documento juntado consiste no ofício foi autenticado pelo tabelião e assim tem o mesmo valor probante do original, que é impugnante para preservar em seu poder o documento original, encaminhou apenas uma cópia autenticada para ser juntada aos presentes autos, que a preservação do documento original em mãos visava a sua posterior apresentação em eventual processo judicial. Que em outubro de 2020, vários documentos da impugnante foram furtados, entre eles o original do ofício, conforme comunicação de ocorrência expedida pelo Departamento da Polícia do Estado do Paraná. Que a impugnante, considerando a importância do documento, manteve a imagem original em meio digital, que o exame documentoscópico pode ser realizado em documento digital. Manifesta interesse em produzir outros elementos de prova em substituição ao documento original, ora solicitado. Aí, nesse meio tempo, o fisco comparece aos autos, né, e junta um requerimento da autuada, dirigido ao juiz de direito da primeira vara criminal da comarca de Patrocínio, para o levantamento das medidas assecuratórias pela extrapolação do prazo legal. Ou seja, o contribuinte entrou junto à primeira vara criminal com processo em relação à extrapolação do prazo legal de fiscalização. Aí vem o fisco e junta exatamente esse documento. Abre vista ao contribuinte que não se manifesta. Aí o fisco comparece novamente aos autos, afirmando o seguinte, que a prova de fraude coube ao próprio contribuinte. Em 13 de novembro de 2019, ao requerer o levantamento do sequestro dos bens determinados pela primeira vara criminal da comarca de Patrocínio, o escritório de advogados, representando a empresa autuada, junta uma cópia autenticada do ofício de Uberlândia ao requerimento. No requerimento solicita o desbloqueio dos bens pelo excesso de prazo da medida assecuratória e reclama da demora das investigações, utilizando exatamente o teor do ofício número 213/2019 para comprovar tal afirmação. Informa que entrou em contato com o delegado fiscal responsável pela condução das investigações, recebendo como resposta que o fisco está aguardando
documentos que foram solicitados em outros órgãos, sem data para a conclusão dos trabalhos, e anexo o ofício ao requerimento autenticado pelo Serviço Notarial Privativo, primeiro ofício Varginha. Que, assim sendo, o ofício conclui, o próprio contribuinte comprova que fraudou o documento, quando em setembro de 2019 utiliza o ofício verdadeiro numa petição judicial e em março de 2020 apresenta em sua impugnação o mesmo documento com informações e assinatura completamente divergentes da original. É esse o relatório. Obrigado, conselheiro Hélio. Na sequência, eu passo a palavra ao doutor Célio para a sua manifestação. Senhor presidente, aqui, de certa forma, de maneira parecida com o anterior, vou ser sintético, mas por razões diferentes. Esse caso, pelo que já foi relatado, ele está mais para uma situação de, pelo menos em tese, de Ministério Público e Polícia do que tributário. E digo isso porque quando se chega a circunstâncias como as que se verificou, dificilmente o Estado vai ter sucesso na obtenção desses valores, seja pela via administrativa, seja pela via da execução fiscal. A síntese, na verdade, é que havia uma triangulação de operações fictícias em que a autuada ela comprava mercadoria de 8 fornecedores e vendia para 2 mineiros, ou supostamente comprava e supostamente vendia para 2 mineiros, e esse valor que ela despendia pela aquisição acabava retornando para ela própria, né, por meio dos estabelecimentos compradores que recebiam esses valores daqueles inicialmente vendedores. Tudo isso para geração de crédito, que é, ao fim e ao cabo, a acusação fiscal que se faz. Há a comprovação, inclusive, que os valores envolvidos acabavam retornando com pequenos descontos. Certamente seria a forma de remunerar as pessoas envolvidas por essa participação nesse esquema, em tese, fraudulento. Dito isso, e realmente por desacreditar, inclusive, em qualquer solução exitosa que não seja pela via criminal, o Estado não vai fazer maiores considerações e vai pedir a procedência do lançamento. Obrigado. Agradeço, doutor Sérgio, pela manifestação. Na sequência, em discussão, o referido PTA. Senhora Flávia, senhor Marcelo, esclarecidos? Bem, estando todos esclarecidos, então, eu devolvo a palavra ao conselheiro Hélio para a sua manifestação de voto. Primeiramente, em preliminar, o contribuinte requer a nulidade do AI por ser destituído do IAF, impossibilidade de revisão do lançamento, encerramento da fiscalização, cessamento de defesa e ofensa contraditória, para permitir ao contribuinte demonstrar em procedimento administrativo a regularidade das operações. Em relação ao preliminar, não assiste a razão impugnante, uma vez que o AI contém todas as informações e elementos necessários aos clientes cientes ao esclarecimento da impugnação. Os próprios argumentos trazidos pela impugnante no bojo de suas peças defensórias, por si só, demonstram que houve o perfeito e necessário entendimento por ela das acusações que lhes foram imputadas. A auto-infração contém todos os elementos necessários e suficientes para que se determine com segurança a natureza das infrações. A impugnante compreendeu e se defendeu claramente da acusação fiscal, não se vislumbrando nenhum prejuízo ao exercício da ampla defesa. No tocante a permitir ao contribuinte demonstrar em procedimento administrativo a regularidade das operações,
Não se trata de desconsideração do negócio jurídico, como quer fazer crer a impugnante. E sim aproveitamento devido de crédito CMS proveniente de notas fiscais declaradas ideologicamente falsas, mediante atos declaratórios publicados, se confundindo assim com as questões de mérito. Em relação ao IAF, da impossibilidade de revisão do lançamento, a razão também não assiste a impugnante, pois houve a emissão do IAF, datado de 16 de 5 de 2019, para documentar o início da ação fiscal. E não houve encerramento da ação fiscal, conforme quis fazer crer a impugnante, não havendo se falar em revisão do lançamento e emissão de novo IAF. Demonstrado nos autos que o ofício é juntado da Delegacia Fiscal de Uberlândia, informa que a autuada foi colocada sob ação fiscal, sendo que o fisco está aguardando documentos que foram solicitados para concluir a fiscalização do contribuinte, ainda sem data certa para a conclusão dos trabalhos. Então, não houve um encerramento da fiscalização. Agora, em relação ao mérito, somos pela procedência do lançamento. Trata-se de aproveitamento devido de crédito não fiscais ideologicamente falsos. Os atos declaratórios foram devidamente publicados. Os comprovantes da triangulação financeira comprovam a inexistência efetiva das operações, que o contribuinte não recorreu dos fundamentos do ato administrativo no prazo de 10 dias, contada a publicação do ato declaratório, com prova inequívoca da inexistência dos pressupostos para publicação dos atos, nos termos do artigo 134-A do RPTA, do RCMS. Assim sendo, não há se falar em permitir ao contribuinte demonstrar em procedimento administrativo a regularidade das operações. Em momento algum, a impugnante fez comprovar inequivocamente a realização das operações. Muito pelo contrário, os documentos bancários anexados ao PTA demonstram que as operações não foram efetivamente realizadas, bem como não foi comprovado o recolhimento do ICMS na origem, nos termos do artigo 70, inciso 5 do regulamento do ICMS. Ainda é pacífico na doutrina o efeito estuque dos atos declaratórios, pois não é o ato em si que impregna os documentos de falsidade e inidoneidade, uma vez que os vícios os acompanham desde as suas omissões. Não há qualquer dúvida quanto à caracterização dos documentos fiscais como ideologicamente falsos. O ato declaratório, além de configurar formalmente a irregularidade, descreve a situação que ensejou a declaração, demonstrando de maneira inequívoca seus documentos fiscais materialmente inábeis para legitimar o aproveitamento de crédito. A única possibilidade de admissão do aproveitamento do crédito CMS seria a comprovação que o imposto devido pelo emitente foi integralmente pago nos termos do artigo 75, inciso 5 do regulamento já citado. Nesse sentido, somos pela procedência do lançamento. Obrigado, conselheiro Hélio. Em sequência, eu passo a palavra ao conselheiro Marcelo. Presidente, no caso específico, até pegando um pouco das palavras do Procurador de Estado, né, acho que é uma situação complexa aí, né, que envolve a apuração de crimes tributários, né, a competência até da polícia averiguar, a comprovação da triangulação e dessas fraudes estão nos autos, né,
Eu vou acompanhar o voto do conselheiro Hélio, mas só uma questão, acho que é importante colocar, né, que este conselheiro, em que diz respeito ao aproveitamento de crédito, não nesse caso, mas em outros, onde o contribuinte comprova, né, que é um contribuinte de boa-fé, que realmente efetivou as operações, comprovando o pagamento e por aí vai, né, entendo eu que naquelas outras situações poderia sim, né, aproveitar o crédito, não somente quando se comprovasse efetivamente o recolhimento. Mas só com esse pequeno esclarecimento aqui com relação ao posicionamento, no caso específico, entendo que não é o caso, né, do aproveitamento do crédito, realmente acho que as fraudes estão aí comprovadas, então eu vou acompanhar o voto do relator. Ok, obrigado, conselheiro Marcelo. Com a palavra, a conselheira Flávia, para a sua manifestação. Senhor presidente, eu vou acompanhar o voto do relator e faço a mesma ressalva que o conselheiro Marcelo em relação ao caso específico no tocante ao aproveitamento do crédito. Eu vou acompanhá-lo nos mesmos fundamentos, mas acompanho também as considerações feitas pelo conselheiro Marcelo. Obrigado, conselheira. Eu também acompanho o voto externado pelo conselheiro relator e acompanhado pelos demais conselheiros. Entendo que a questão está devidamente enfrentada nos autos e muito bem abordada no voto do conselheiro relator, de forma que também acompanho os seus fundamentos e conclusão. Nesse sentido, a unanimidade acorda a primeira Câmara por rejeitar, né, as superfaciais e no método por julgar procedente o lançamento. Não há adequação nesse caso não, né, conselheiro Hélio? Não, já foi adequada a multa isolada, 2 vezes o valor do imposto. Ok. Bem, então essa é a decisão para o presente PTA. O doutor Célio fica à vontade para acompanhar os demais processos, caso queira. Né? Obrigado. Quinta-feira nos encontramos. Ok, tudo Um de abraço bom. para todos. Abraço. Dando sequência à nossa pauta do dia de hoje, eu vou anunciar os itens 1 e 2, os processos que tem como autuado no item 1, Márcio Latufo Salomão, que é o processo 15.0000.4440861, e o item 2, Maria Inês Latufo Salomão, processo 15.0000.44410.26. Esses processos têm como revisora a conselheira Flávia e como relator este conselheiro. Passo então ao relato dos referidos processos. Vou conduzir o relato de forma conjunta, uma vez que a acusação fiscal trata de uma exigência do ITCD, ITCD causa-morte, vinculada a um mesmo fato, né, de transmissão de herança. A autuação ela versa sobre a ausência do recolhimento do ITCD, em função do óbito ocorrido em 2006, do seu Jorge Elias Salomão, pai dos autuados, sendo que houve em 2013 um protocolo de uma DBT, onde informava a questão do óbito e foi apresentado nessa DBD, a título de bens da herança, 2 imóveis pertencentes ao falecido. Esta DBD com os 2 imóveis foi analisada, gerado o documento de arrecadação estadual e recolhido o ITCD. Ocorre que, em verificação cruzada, a Secretaria da Fazenda recebeu informação de doação feita pela viúva aos filhos, né, ora autuados, e
solicitou esclarecimentos quanto a esta doação. Dentre os esclarecimentos estava a demanda de apresentação da declaração de imposto de renda da doadora e donatários e comprovação do recolhimento do ITCD. Nesse procedimento, acabou sendo apresentadas as declarações de imposto de renda e nessas declarações de imposto de renda da doadora, a fiscalização constata que haveria informação pela viúva, então Meira, de valores que constariam do seu patrimônio como, aspas, saldo deixado em conta pelo finado marido como herança. E a fiscalização, então, verifica que esses valores de saldo em conta bancária não existiam naquela declaração do ITCD causa-morte e, nesse sentido, intima os então contribuintes, herdeiros, a apresentar movimentação a respeito das referidas datas, as referidas contas bancárias na data do óbito do seu pai, e esta informação acabou não sendo apresentada. Nesse sentido, a fiscalização utiliza dos dados constantes na declaração da viúva Meira e toma por base esses valores para promover a exigência do ITCD, da multa de revalidação e da multa isolada. Os autuados comparecem, apresentam impugnação na mesma linha de defesa, sendo que a impugnação está centrada em um único argumento, que é a alegação de decadência, mencionando que não caberia mais ao fisco tecer nenhuma consideração ou exigência com relação a esses fatos geradores, uma vez que o óbito teria ocorrido em 2006. A fiscalização comparece aos autos, refuta a prejudicial de mérito e decadência, aponta que, não obstante o óbito ocorrido em 2006, só houve a apresentação da DBD em 2013 e que o caso envolve uma situação de fraude, onde teria sido omitido os saldos em conta bancária e que essa informação só veio ao conhecimento do fisco e da Fazenda Pública Estadual em 2015 e que, desse sentido, não haveria os efeitos da decadência a atingir a exigência. Quanto ao mérito, entende a fiscalização que, constando da declaração de imposto de renda da viúva Meira a informação com relação a essas contas, o que sequer teria sido afastado, deva prevalecer a procedência do lançamento. Esses autos foram a apreciação da segunda Câmara em 1º de março de 2018 e naquela oportunidade a Câmara exalou da espaço interlocutório, demandando que fosse juntado o plano de partilha em razão do óbito do senhor Jorge Elias Salomão e outros elementos que comprovassem o rol de bens deixados em herança e, em especial, o saldo bancário das contas mencionadas na alegação de imposto de renda da viúva Meira. Em resposta, os autuados afirmam desconhecer a existência de saldo bancário do falecido, que o que consta da declaração de imposto de renda da viúva Meira teria sido um equívoco de informação e reitera as suas alegações centradas na questão da decadência.
junta nessa oportunidade uma escritura pública lavrada em 2008, tratando do registro do inventário do falecido, onde nela consta exclusivamente como bens deixados em herança os imóveis que foram declarados à Secretaria da Fazenda. Em 27 de junho de 2018, os autos voltam à segunda Câmara, que exara novo despacho interlocutório, nessa oportunidade, para que o contribuinte apresente a declaração de imposto de renda pessoa física de espólio, né, referente ao falecido, e a declaração de imposto de renda da viúva meeira e dos impugnantes, bem como extratos das contas citadas na declaração da viúva e o valor constante também na declaração da viúva, onde na linha que trata de transferência patrimonial / herança, é citado esses valores das contas bancárias. Ainda a Câmara entendeu converter o julgamento em diligência para que a fiscalização diligenciasse junto ao Banco Central do Brasil, no sentido de se apurar todas as contas, todos os bancos e contas que o falecido mantinha registros de movimentação e de relação bancária na época do óbito. Em resposta a essa nova medida da segunda Câmara, os impugnantes apresentam a escritura pública que já haviam juntado relativo ao inventário e partilha, e solicitam dilação de prazo para informar dados de contas bancárias, manifestando no sentido que a época era coincidente com o período de declaração de imposto de renda e que os bancos não teriam como atender no prazo o fornecimento das informações. Houve protelação do prazo, inclusive com reiteradas intimação por parte da repartição fazendária para que o contribuinte atendesse à íntegra do interlocutório, mas não houve mais respostas quanto a essas informações. A fiscalização diligencia junto ao Banco Central, obtém a relação dos bancos e contas do falecido à época do óbito, intima os bancos a apresentar o saldo bancário do falecido à época do óbito. As instituições bancárias fornecem os dados do saldo bancário. A partir das informações fornecidas pelas instituições bancárias, o fisco verifica divergência com relação àquela informação inicialmente colhida da declaração de imposto de renda da viúva meeira e promove reformulação do crédito tributário com redução do valor exigido, pautando-se pelas informações fornecidas pelas instituições bancárias. A reformulação do crédito tributário é objeto de intimação dos impugnantes, que também não se manifestam quanto à reformulação do crédito tributário. É este o relatório quanto aos dois PTAs. Na sequência, então, em discussão. Presidente, então só para concluir, pediu os extratos e a questão do extrato eu fiquei meio confusa aí. Bem, os autuados não apresentaram nenhuma informação com relação a isso. A fiscalização intimou os bancos e obteve os extratos. Com as informações do banco, a fiscalização constatou um saldo menor do que aquele que estavam na declaração de imposto de renda da meeira. Então, foi feita uma reformulação do crédito tributário
fazendo espelhar a informação dos extratos fornecidos pelos bancos. Então, esse foi o objeto do ajuste na reformulação do crédito tributário. No caso, nesses extratos, e pela declaração, demonstra que o valor ficou só com a meieira, né? Se eu entendi errado, ou não? Não. O valor, quer dizer, o extrato apresenta a movimentação da conta em nome ainda do falecido, né? Depois. A declaração de imposto de renda, a meieira lança como se fosse rol de bens dela, mas citando que eram bens deixados em herança pelo falecido marido. A fiscalização para fins da autuação considerou 50% do saldo informado pela instituição bancária e rateou 25% a cada um dos filhos. Mas aí que é interessante, né? Porque não tem prova nos autos que os filhos pegaram, né, o dinheiro. Não tem prova que os filhos pegaram, né? Mas era um bem quer dizer, não há dúvida de que é um bem, assim, é um saldo que estava na conta do falecido, né? Isso está claro nos... Até aí tudo bem. Eu falo porque partiu de uma premissa... O que é a hipótese? Tem o bem, ok. Partiu de uma premissa de que alguém falou que ficou com aquele valor, declaração de imposto de renda. Essa pessoa, a princípio, teria 50%. Beleza, rateou 50%. Apurou o valor. Só que incluiu pessoas que não ficaram com o valor. Pois é. Ou não tem prova dos autos, né? Pois essa informação acaba que a gente não tem, né? Porque como eles não se manifestaram, né, nem quanto aos dados da conta bancária, né, que foi uma das medidas da Câmara, nem quanto à reformulação do crédito tributário, né, eles foram devidamente intimados, mas não se manifestaram e ficou vaga. A gente, na verdade, não tem essa informação, né, porque pode até ser que o dinheiro depois foi transferido, mas a gente não tem essa informação. Né? Não, porque eu falo assim, no ruim, vamos supor que os filhos abriram mão do dinheiro para a mãe. Então, os filhos não poderiam compor o polo passivo. No ruim, né? Porque a única prova é que a mãe que ficou, né? Porque na declaração, pelo menos não tem nos autos, na declaração dos filhos aí, né? Seriam os supostos herdeiros aí, né? Isso não foi apresentado, né? E isso, mais uma vez, né? Os outros casos que a gente analisou aqui hoje, a gente tinha uma situação de distorção de dados, né? Em outros casos, até muito marcante a questão de fraude, mas aqui, assim, a gente tem uma dificuldade porque o que consta do rol de herança, né, apresentado no inventário que foi feito em cartório, só cita os bens imóveis, né? Então, aí que tá. Os filhos realmente não sabiam dos valores, que é isso que eles falam, né? Eles não receberam os valores. Isso não foi levado à colação. Mais um reforço ali, em tese, com relação a eles, né? Aí eu falo por conta do polo passivo, né? Pois é, assim, é uma situação, assim, delicada, porque, assim, apesar deles falarem que desconhecem a informação de saldo bancário, em 2 interlocutores foram intimados a esclarecer. No segundo interlocutório, eles já não negam, mas falam que estavam com dificuldade de obter as informações junto aos bancos e precisariam de mais prazo, né? Mas depois não se manifestaram mais, né? E com as informações dos bancos, né, eles foram intimados novamente e não se manifestaram. Então, assim, eu acho que, apesar disso ser uma hipótese, eles poderiam ter comparecido aos autos, né, nessas outras oportunidades, manifestando sobre esse fato, né, e aí ficaram silentes. Não sei, porque eles já manifestaram, né? Assim, né, quando você fala em levantamento de análise cruzada,
usou só a declaração de imposto de renda dela, né? Não pegou a declaração de imposto de renda dos filhos, não. Não, mas isso foi outra informação que foi pedida, né? A declaração de imposto de renda? No interlocutório que a segunda Câmara fez, solicitou cópia da declaração de imposto de renda da mãe e dos filhos, e eles não apresentaram. Entendi. É uma situação peculiar aí, porque a mãe não está compondo o polo passivo, né? Só os filhos, né? Conta dos 50%. Só os filhos, é. Eu até não sei se existe outra atuação em nome da mãe, aí não sei, mas aqui só tá os filhos com os 50%. Bem peculiar aí. Se tivesse a declaração de imposto de renda dos filhos, se eles tivessem apresentado, né, ficaria mais claro essa situação, né? Mas eles não apresentaram. Mas a gente tem que levar em consideração também que a motivação do lançamento tem que ser do fisco. O contribuinte não é obrigado a apresentar a prova contra si mesmo. Está amparado pela Constituição. Não, então, prova... com a devida vênia, neste caso em específico, no meu entendimento, quem devia motivar com provas inequívocas é o Fisco Mineiro, para poder fazer esse lançamento complementar de TCD, com a devida vênia. O debate é bem interessante, ser bem sincero, bem interessante. Seu áudio está desligado, Os filhos não teriam direito a 50% da herança? Direito, sim. Direito, né? Sim. Mas e a comprovação do recebimento? A transmissão mesmo, né, Frank? Se eles falam que não receberam e só a mãe que declarou que recebeu, aí pode ser uma renúncia ali que foi feita na época, ou realmente eles não sabiam, né? A minha dúvida é a seguinte, independente da transmissão ou não, eles teriam esse direito. Como é que eles iriam abrir mão desse direito? Entendeu? Não, abrir mão, assim, você pode ter, né? Você pode ter, aí a situação seria outra, seria uma doação, né? Mas... eu estou falando justamente por isso, né? Porque pode ser que a mãe ficou com a grana lá, os filhos concordaram, ou seja, eles abriram mão para ela, e quem teria que estar respondendo o auto de infração seria a mãe, não os filhos, né? O ITCD, vamos ultrapassar a questão da decadência, né? O ITCD seria devido. Agora, quem que é o polo passivo? A discussão acho que está mais nesse sentido. Não, a princípio o polo passivo era 50% era a mãe, né? E os outros 50% os filhos. Pela legislação é essa. Sim. Então, na verdade, não é nem 50% para os filhos, porque a meieira ela entra como herdeira também, não é? Depois do novo Código Civil. Não, é 50% da parte disponível, né? Então. Ela não entra como herdeira, não, ela é meieira mesmo. Não, ela é meieira de 50%. Os outros 50% que de fato são a herança, né, deixada pelo decujus, salvo engano, gente, aí tem que conferir o Código Civil. A viúva, ela entra como herdeira também. Não, entra não. Depois vocês confiram. Posso estar, né? Mas enfim, não vai afetar o meu eu também estou convencimento, meu voto. Eu tô satisfeito. É mais uma análise de tese, né? Eu estou esclarecido. Bem, o conselheiro Hélio também está esclarecido? Sim. Então, vou passar a fase de votação. Eu queria, por favor, eu queria mencionar essa questão da decadência, as datas aqui. O óbito aconteceu em 2006. Em 2008 foi feita a escritura em cartório quanto ao inventário. Em 2013,
os filhos apresentam a DBD do causa-morte. E aí, em 2013, essa DBD apenas com os bens imóveis é analisada, gerado o DAI e recolhido, em 2013. Em 2015, surge o fato da doação da mãe aos filhos, e aí é que aparece a informação que ensejou ao fisco a apuração desses fatos. Para esclarecer ao conselheiro as datas. Você tem alguma outra informação? E a questão do AI foi O aí recebido. acho que é 2017, deixa eu confirmar aqui. Agosto de 2017. Certo. Ok? Ok. Bem, então, passando à fase de votação, a questão envolve um caso, né, com bastante nuances, né? O primeiro debate, ele reside exatamente na questão da prejudicial de mérito, né? O que inclusive é o argumento central, né, da defesa dos autuados, de que já não caberia qualquer debate em relação a essa situação, uma vez que o óbito teria ocorrido em 2006. Contudo, no meu entendimento, quando a norma, né, traz os efeitos da decadência, e aqui estou me referindo ao próprio CTN, sempre reporta a uma lógica de inércia, né? E, do ponto de vista do fisco, apontando que, a partir do momento que ele tenha os elementos suficientes para se proceder ao lançamento, esse prazo, né, iniciaria para fins de uma delimitação temporal. No caso específico, a questão desses bens deixados pelo Decus, ela não constou na informação. Na certidão de óbito não há esclarecimento, só fala que o falecido deixa bens a inventariar. O que foi levado a registro em cartório na escritura pública cita apenas os bens imóveis, de forma que, no meu entendimento, não existiria condições da Fazenda Pública proceder lançamento com os elementos conhecidos à época do óbito. E esses elementos foram noticiados inicialmente na declaração de imposto de renda da viúva Meira, o que só veio ao conhecimento da fiscalização em 2015. E, nesse sentido, meu entendimento é que não estaria configurada os efeitos da decadência nesse caso, pois somente em 2015 a Fazenda Pública Estadual teve minimamente condição de obter elementos que permitissem o lançamento e exigência do imposto envolvido nos autos. Bem, superada essa questão da decadência, no mérito, eu entendo que, quanto à caracterização dos bens deixados em herança, após as medidas determinadas pela segunda Câmara, não tem dúvida de que o falecido deixou em herança saldo em contas bancárias e, não havendo nenhum elemento que conteste as informações fornecidas pelo banco, os dados fornecidos pelos bancos traduzem o número desse montante deixado em herança. Há a discussão
sobre uma passagem, ainda que pontual, nas impugnações, onde, em primeiro lugar, os impugnantes mencionam que desconhecem este saldo, mas, ao mesmo tempo, eles mencionam que desconhecem o saldo e que a informação lançada na declaração de imposto de renda da mãe seria um equívoco. Na verdade, assim, eles mencionam que desconhecem o saldo, apontando que não deveria ter sido lançado nem mesmo pela própria mãe. Os impugnantes, eles foram, na última medida da segunda Câmara, intimados em despacho interlocutório para que apresentassem a declaração de imposto de renda, tanto, né, deles, impugnantes, quanto da viúva Meira. Essas informações não vieram aos autos. Entendo que eles fazem parte, né, aí do rol de herdeiros, né, acho que não tem dúvida com relação a isso. É óbvio que se poderia cogitar se esses bens foram efetivamente destinados a eles, filhos, mas o que verificamos no inventário levado a registro no cartório e o que se tem diante da ausência da apresentação da declaração de imposto de renda elementos a se determinar que esses bens teriam seguido a ordem natural do procedimento de transmissão da herança. Com essas considerações, o meu voto é pela procedência parcial do lançamento, nos termos da reformulação de crédito tributário efetuada pela fiscalização em cada um dos processos, e destaco aqui que, com relação à exigência da multa isolada, eu entendo que a multa isolada é pertinente, ainda que, na maioria das vezes, era exigida pela falta da apresentação da declaração de bens e direitos. O tipo penal do artigo 25 fala que a multa é para a situação em que o contribuinte sonegar bens ou direitos, omitir, falsear ou deixar de entregar a declaração. Nesse sentido, entendo que o caso aqui foi um caso de o contribuinte não apresentar esses bens ou direitos, e nesse sentido entendo pertinente a multa isolada aplicável ao caso. Em síntese, então, este meu voto. Passo a palavra à conselheira Flávia para a sua manifestação de voto. Senhor presidente, com a devida vênia ao entendimento exarado pelo senhor, eu não vou acompanhar o voto. No que tange a prejudicial de mérito, eu entendo que nesse caso aplica-se sim a decadência, uma vez que no meu entendimento não foi comprovado dolo ou fraude, né, por parte do sujeito passivo. E em relação ao mérito, eu considero improcedente o lançamento, uma vez que o dever do fisco, dever do fisco motivar o lançamento com provas inequívocas. E, sob a minha ótica, neste caso concreto, eu não entendo que há nos autos provas que consigam demonstrar de forma inequívoca que, de fato, os sujeitos passivos, né, nos 2 PTAs, eles receberam esses numerários. É como eu voto. Ok. Obrigada, conselheira. Na sequência, eu passo a palavra ao conselheiro Hélio. Eu acompanho o voto do conselheiro Marco Túlio para não reconhecer a decadência, contando o prazo a partir do conhecimento da Fazenda Pública Estadual, e no mérito pela procedência parcial do lançamento. Eu achei interessante o voto do Marco Túlio em relação à ordem natural do recebimento da herança, né? A ordem natural seria essa. Então, meu voto é pelo não reconhecimento da decadência e pela procedência parcial do lançamento.
É isso. Ok, obrigado, conselheiro Hélio. Com a palavra, o conselheiro Marcelo. Presidente, só uma questão aqui de ordem. A DBD é 2008 também, né? A DBD não. DBD, se não me engano, 13. 2013. Só conferir aqui, só um minuto. Uns fatos aqui. Primeiro fala a questão da DIF, né, 2008. Logo em seguida fala da DBD, hein? Para a data da DBD, né? Encontrei. 2013, agosto de 2013. Tá. Presidente, eu vou acompanhar o voto da revisora, aí até umas questões aqui de um caso muito peculiar, né? Com relação à decadência, pelo menos ao meu juízo, né, nós temos aqui um óbito 2006, o Estado foi devidamente, vamos falar assim, cientificado do óbito, por decorrência lógica, posteriormente da transmissão feita em cartório, da DIF em 2008, e somente em 2015 vem o auto de infração. Vejo que são lapsos temporais aí mais do que suficientes, né, para comprovar que a decadência se operou. Eu vou até um pouco além da conselheira revisora, né? Mesmo se tivesse dolo ou não. Que a partir lá, vamos supor que não seja do fato gerador, 2006, que o é. Mas lá em 2008 teve a declaração de imposto de renda, teve o cruzamento de dados, teve a escritura pública no cartório fazendo a transmissão. Ou seja, vários momentos que possibilitaria o Estado constituir o crédito, né? Mas o Estado não sabia das contas. Como que o Estado ficou sabendo das contas agora? Oficiou ao Banco Central e teve as informações. Acho que não teria ali maiores complicadores para uma ação efetiva, contado o prazo decadencial, apurar. E mais, aqui acho que a questão peculiar muito é das provas dos autos. Eu até concordo com o conselheiro Marco Túlio, relator, que a ordem natural seria essa, meia 50%, herdeiro 50% e faz a transmissão. Só que aqui, o que nós temos de prova dos autos? Uma declaração de imposto de renda, no qual a meieira fala que ficou com a integralidade dos valores. Os herdeiros não sabiam. Não tem como fazer prova negativa. Vem a informação dos bancos que os valores ainda eram menores. A Fazenda não busca outras informações, porque, a princípio, quando ela pega a declaração de imposto de renda da meieira, a lógica, pelo menos ao meu sentir, seria incluir ela, porque ali ela que recebeu valores além da sua cota-parte de meiação. Então, se ela recebeu uma cota-parte além da meiação, ela seria responsável pelo recolhimento do tributo? Acho que sim, Porque foi somente essa prova que foi feita nos autos. Não tem prova que os outros herdeiros, na verdade, eles falam que não recebia, não sabia. A escritura pública que foi feita da transmissão não fala de valores em conta, então realmente, a princípio, não teria como imputar a eles o recebimento desses valores, e a prova aqui, pelo menos ao meu sentido, demonstra que o sujeito passivo aqui está equivocado. Então, com essas argumentações, eu vou acompanhar o voto da revisora. Ok, obrigado, conselheiro. Só esclarecer uma dúvida que eu fiquei. O conselheiro Marcelo vai apresentar voto separado em função de fundamentos ou não? Vai acompanhar mesmo? Não, os fundamentos são os mesmos, só uso mais alguns esclarecimentos. Ok. Nesse sentido, então, acorda a primeira Câmara quanto a prejudicial de mérito pelo voto de qualidade e não reconhecer a decadência em função do crédito tributário envolvido nos lançamentos. No mérito, também a unanimidade, pelo voto de qualidade, em julgar parcialmente procedente o lançamento, nos termos da reformulação do crédito tributário efetuado pela fiscalização, ficando vencidos ficando vencido o conselheiro Marcelo e a conselheira Flávia em relação à decadência, e no mérito ficando parcialmente vencido
o conselheiro Marcelo e a conselheira Flávia, que julgavam improcedente o lançamento. Não é parcialmente, não. Ficamos vencidos mesmo, não? Porque é integral. Ah, não, porque teve a reformulação, né? Exatamente. Ah, tá. Como teve a reformulação, na parte que foi afastada na reformulação, vocês não ficaram vencidos. Então, por isso que é o parcial. Entendi. Ok. Então, na sequência, vamos aos próximos itens da pauta de hoje, que são os itens 5 Presidente, e 6, pois não? pela hora, acho que é um pedido de um intervalozinho. Ah, ok. Podemos sim fazer um breve intervalo. Solicito a Obrigada. nossa assessora de Câmara que providencie, por gentileza, o intervalo. Obrigado. Após um breve intervalo, vamos retomar a nossa pauta do dia de hoje, anunciando os próximos processos. O item 5 e 6 da pauta tem como autuada New Time Comércio e Serviços Informática. São os processos de número 01, 001, 815, 033, 34 e 01, 00, 18, 54, 344, 69. Esses processos têm este conselheiro como revisor e como relatora a conselheira Flávia, a quem passo a palavra para o seu relato. Bom dia a todos novamente. Iniciarei então meu relato, senhor presidente. Eu peço licença para conduzi-los de forma conjunta, em razão da similaridade das autuações, né? E poucas diferenças no tocante apenas em relação aos períodos fiscalizados e um ponto específico de um dos PTAs. Tá? Dessa maneira, uma vez autorizada, farei o relato em conjunto.
A autuação, ela versa sobre a constatação das seguintes irregularidades: omissão de receitas nos períodos de janeiro de 2015 a dezembro de 2015, no tocante ao PTA de número 01001 85 43 44 69, e do período de janeiro de 2016 a dezembro de 2016, relativamente ao PTA de número 01001 85 43, no tocante ao PTA de número 01001 85 43 44 69, e o outro é o 01001 81 50 33 34, perdão pelo equívoco. Em que a autuada deixou de recolher o ICMS-ST referente às saídas de mercadorias desacobertadas de documentos fiscais, verificou-se ainda a utilização de documentos cancelados, adulterados e que não correspondiam à real operação nas vendas de mercadorias, comprovados através de confronto entre os documentos emitidos pela autuada e as declarações apresentadas em denúncia espontânea pela empresa destinatária. Também foram constatadas entradas de mercadorias desacobertadas de documentos fiscais, apuradas através de levantamento quantitativo financeiro diário de mercadorias. Exige-se a cobrança do ICMS, ICMS-ST, acrescido da multa de revalidação de 100%, artigo 56, inciso 2º da Lei 6763 de 75, e a multa isolada também no percentual de 50%, artigo 55, inciso 2B, inciso 31, inciso 32 da Lei 6763. Inconformada, a impugnante apresenta tempestivamente por procurador constituído impugnação, alegando em síntese que as notas fiscais apresentadas no auto de infração foram objeto de denúncia espontânea, que a impugnante de boa fé utilizou-se de autodenúncia com vista à exclusão de suas responsabilidades quanto à emissão de documentos fiscais ideologicamente falsos, impossibilitando assim a exigência de ICMS e multas. Os tributos foram devidamente declarados e recolhidos, impossibilidade de responsabilização do sócio sem a comprovação da presença dos requisitos previstos no artigo 135 do CTN, que definitivamente não se pode admitir a imputação de responsabilidade tributária ao sócio sem que haja demonstração da prática pessoal dos atos que constituam a infração tributária supostamente cometida, impossibilidade de aplicação de alíquota relativa à operação interna e à exigência de ICMS de FAO em favor de Minas Gerais, conhecido o fisco o destino das mercadorias, e de natureza interestadual das operações realizadas entre contribuintes do ICMS, insegurança do procedimento utilizado pela autoridade fiscal para a realização do levantamento quantitativo, utilização de parâmetros e informações impróprias para o procedimento de autoria adotado, a impossibilidade de cobrança de ICMS-ST e multa em relação às entradas desacobertadas com saídas devidamente registradas e tributadas, a ofensa ao princípio da não cumulatividade, impossibilidade de exigência de ICMS sobre mercadorias sujeitas ao recolhimento de ST na entrada pelo fornecedor, imposto recolhido na aquisição da mercadoria, exigência do ICMS fora do âmbito do regime diferenciado do Simples Nacional, necessidade de observância do princípio da não cumulatividade, caráter confiscatório das multas, nulidade do termo de exclusão do Simples Nacional e em relação ao PTA 0100181 5033, a decadência do período fiscalizado. Posteriormente, a impugnante é intimada pelo fisco a comprovar o recebimento das operações de venda, os valores de ICMS-ST recolhidos relativos às operações às quais era responsável, os lançamentos no livro caixa por meio dos respectivos recibos, a documentação que fundamentou a denúncia espontânea, os documentos que fundamentaram a alteração da PG-DAS-D e das DEFIS, e se houve alguma mercadoria
que tenha saído ou entrado no estabelecimento e não tenha sido registrada nos livros caixa e no registro de entradas. Esta se manifesta solicitando dilação de prazo, a impugnante solicita dilação de prazo, o que foi concedido pelo fisco e, fim do tal período, a autuada não apresentou nenhuma documentação comprobatória. Foi apresentada ainda à impugnante um relatório sobre os procedimentos adotados no PTA, fundamentados nas dúvidas, expostas pela autuada na impugnação. Regularmente intimada, a impugnante argumenta que reitera a impugnação e requer que os autos sejam remetidos ao Conselho de Contribuintes. Dessa maneira, o fisco manifestou-se nos autos, esclareceu que a empresa Autoviação Marechal Limitada ingressou com denúncia espontânea junto ao fisco do Distrito Federal, na qual acusou a autuada de acobertar suas operações com a utilização de documentos inidôneos, adulterados, montados ou cancelados. A denunciante apresentou os documentos enviados pela autuada para cobertar o ingresso das mercadorias em seu estabelecimento e a consulta dos mesmos no portal da Nota Fiscal Eletrônica. Posteriormente, após a intimação do fisco, comprovou por meio de depósitos bancários a aquisição de todas as mercadorias destinadas a ela pelo sujeito passivo principal, conforme os valores destacados nos documentos recebidos regulares e inidôneos. E também afirmou ter recebido as mercadorias, nas quais figura como destinatária. Em relação aos fatos denunciados, não houve contestação da veracidade dessa por parte da impugnante. Em ato contínuo, a fiscalização refutou todas as alegações da defesa, destacou que, em linhas gerais, foram realizados 2 procedimentos de fiscalização, com fim de avaliar a regularidade das operações com mercadorias realizadas pela impugnante. Especificamente, em relação ao PTA 01000181503334, relativo ao período de janeiro de 2015 a 12 de 2015, em que a impugnante pleiteia que seja considerado decaído o direito de lançar, relativamente aos fatos geradores anteriores a 22 de 12 de 2015, sendo aplicável o disposto no parágrafo 4º do artigo 150 do CTN. Conforme estabelece o mencionado dispositivo, se a lei não fixar prazo à homologação, ele será de 5 anos contados da ocorrência do fato gerador e, expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública tenha se pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito. No entanto, sustenta a fiscalização que constitui regra geral que, ao lançamento de ofício, aplica-se o prazo decadencial de 5 anos e a forma de contagem fixada no artigo 173, inciso 1º do CTN. Alega ainda, no tocante à denúncia espontânea, que o simples fato de o sujeito passivo alterar os dados de sua contabilidade mais de 4 anos depois do fato ocorrido e posteriormente fazer alusão do lançamento dos registros de saída sem comprovação documental em que constem notas fiscais com números e valores corrigidos conforme a sua conveniência, sem expressar a realidade de suas emissões, não tem o condão de regularizar tais operações nem fundamentar uma denúncia espontânea legalmente constituída. Muito pelo contrário, trazem prova de que o sujeito passivo vendeu mercadoria sem a emissão de documento fiscal próprio e não possibilitou à empresa destinatária a correta escrituração da aquisição das mercadorias por ela adquiridas. Mesmo se houvesse denúncia espontânea, essa deveria ser apresentada acompanhada do recolhimento do ICMS, conforme o regime geral deste imposto e de acordo com o artigo 13, parágrafo 1º, inciso 13º, a linha F, da Lei Complementar 123/2006, cumulada com o artigo 138 do CTN. Quanto à afirmação de que é impossível a responsabilização do sócio sem a comprovação da presença dos requisitos previstos no artigo 135 do CTN, como é possível explicar a fabricação de um documento montado pela chave de uma NF, de uma nota fiscal eletrônica, adicionada ao número de outra com o fim de produzir um documento que será adquirido por outra empresa em um valor completamente diferente do real? Ou
a utilização de um documento cancelado para cobertar a operação de venda que não foi lançado no livro caixa nem no PGDAS original, e sendo este documento o único que iria compor o faturamento mensal da empresa neste período, também não se pode deixar de considerar a atuação do coobrigado, sócio da New Time Comércio, senhor Mark Rosa, que aparece em diversos carimbos apostos nas notas fiscais remetidas a denunciante a contato com o gerente de TI da Autoviação Marechal de Brasília, assinando o recebimento de diversos documentos neste período. Fato verificado nas folhas 21 do PTA. Nesse sentido, é patente que o sujeito passivo principal e o coobrigado atuaram dolosamente nas operações analisadas nos autos de infração. Por fim, pugna a fiscalização pela manutenção do coobrigado no polo passivo dos autos de infração, pela manutenção dos valores do crédito tributário exigidos e em relação ao PTA 001 85 43 44 69 pela manutenção da exclusão da empresa do Simples Nacional. É o relatório, senhor presidente. Ok, obrigada, conselheira Flávia. Em discussão, os dois PTAs relatados pela conselheira. Conselheiro Hélio, Marcelo, alguns esclarecimentos? Estão esclarecidos? O seu áudio está fechado, conselheiro Hélio. A conselheira Flávia falou em exclusão do Simples. Teria exclusão do Simples? Como é que é? Teve o termo? São dois PTAs, né? Em um deles, no de número 0100185, não, perdão, gente, no de número 01001854344, de final 69, tem o termo consta das folhas 22 e 23 dos autos. E, inclusive, aproveitando a oportunidade, a data de efeitos da exclusão é de 1º de abril de 2016. E essa data está coincidente com a reiteração no segundo mês. Mais alguma dúvida, conselheiro Hélio? Não, só isso. Parecido? Bem, então eu devolvo a palavra à conselheira Flávia para o seu manifestação de voto. Obrigada, senhor presidente. Então, vou manifestar meu voto. Conforme relatado, a autuação ela versa sobre a constatação, né, das seguintes irregularidades: omissão de receitas nos períodos de janeiro a dezembro de 2015 e de janeiro de 2016 a dezembro de 2016, em que a autuada deixou de recolher ICMS-ST referente às saídas de mercadorias desacobertadas de documentos fiscais. Verificou-se ainda a utilização de documentos cancelados, adulterados e que não correspondiam à real operação nas vendas de mercadorias comprovadas através do confronto entre os documentos emitidos pela autuada e as declarações apresentadas em denúncia espontânea pela empresa destinatária. Também foi constatada a entrada de mercadorias desacobertadas de documentos fiscais apurados através de levantamento quantitativo financeiro diário de mercadorias. Exige, no entanto, a cobrança do ICMS, ICMS-ST, acrescido da multa de revalidação e da multa isolada. No tocante a prejudicial de mérito, em relação ao processo de número 0100181503334, no caso dos autos, a meu ver, a irregularidade tratada é de saída de mercadorias desacobertadas de documentação fiscal, constatada em face da utilização de documentos adulterados, cancelados e que não correspondiam à real operação. Conduta que, a meu ver, tem como elemento subjetivo o dolo
caracterizado pela omissão de receita no sentido de suprimir ou reduzir o tributo. Dessa maneira, não há dúvida de que deve ser observado o disposto no artigo 173, inciso 1 do CTN, para apuração do prazo decadencial. Assim, o prazo para a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito tributário relativo ao exercício de 2015 somente se expirou após 31/12/2020, nos termos do inciso 1º do mencionado artigo. Não ocorrendo dessa maneira a decadência relativamente ao crédito tributário exigido, uma vez que os sujeitos passivos foram regularmente intimados da Lavratura do Auto em 22/12/2020 e 23/12/2020, conforme constam das folhas 22 e 26 do PTA. No que tange ao mérito, importante destacar que os procedimentos adotados pela fiscalização são tecnicamente idôneos e estão em conformidade com o Código Tributário Nacional e a legislação de regência do imposto. Quanto à alegação de realização de denúncia espontânea por parte do impugnante, assim é correta a manifestação fiscal no sentido de que o simples fato do sujeito passivo alterar os dados de sua contabilidade, mais de 4 anos depois do fato ocorrido e posteriormente fazer alusão do lançamento dos registros de saída sem comprovação documental, em que constem notas fiscais com números e valores corrigidos, conforme a sua conveniência, sem expressar a realidade de suas emissões, não tem, de fato, o condão de regularizar tais operações, nem fundamentar uma denúncia espontânea legalmente constituída. Muito pelo contrário, trazem prova de que o sujeito passivo vendeu as mercadorias sem a emissão de documento fiscal próprio e não possibilitou, de fato, a empresa destinatária a correta escrituração da aquisição das mercadorias por elas adquiridas. E mesmo se houvesse denúncia espontânea, a fiscalização está correta no sentido de que deveria ser apresentada acompanhada do recolhimento do ICMS conforme o regime geral do imposto e de acordo com a legislação do Simples Nacional. Destaco ainda que a impugnante, em relação às suas alegações, não trouxe aos autos qualquer documento, apesar de várias oportunidades concedidas, não trouxe documentos capazes de elidir o feito fiscal. No que tange às penalidades aplicadas, afirmo que não houve ofensa ao princípio do não confisco, tendo em vista que o fisco apenas fez aplicar as penalidades previstas em lei e nos percentuais ali determinados, tendo em vista a ocorrência no mundo real das hipóteses elencadas pelo legislador. No que tange à inclusão do coobrigado no polo passivo, restou comprovado nos autos que o sujeito principal e o coobrigado atuaram dolosamente nas operações analisadas nestes PTAs. Dessa forma, ambos devem ser responsabilizados pelas infrações à legislação tributária nos termos do Código Tributário Nacional. Por fim, em relação à exclusão do Simples, a legislação que trata das obrigações dos optantes pelo Simples Nacional prevê a exclusão de ofício do referido regime, caso seja praticado qualquer um dos ilícitos tributários elencados no artigo 29 da Lei Complementar. O artigo 26, inciso 1º desta mesma lei, determina que o contribuinte emita documento fiscal próprio para cada operação de venda ou prestação de serviço. Assim, a empresa autuada está sendo excluída do Simples Nacional por, de forma reiterada, não emitir documentação fiscal nas saídas de mercadorias, conforme consta dos relatórios. Diante do exposto, julgo procedentes lançamentos, bem como improcedente a impugnação ao termo de exclusão do Simples Nacional constantes do PTA 01, 001, 85, 43, 44, 69. Obrigado. Como voto, senhor presidente. Obrigado, conselheira Flávia. Na sequência, passo a palavra ao conselheiro Hélio para a sua manifestação de voto. Eu acompanho a conselheira Flávia. Obrigado. Com a palavra, o conselheiro Marcelo. Também acompanho, presidente. Obrigado. Também acompanho. O voto da conselheira foi bem exaustivo quanto aos todos os aspectos do lançamento. Eu acompanho o voto, seus fundamentos e conclusão, de forma que acorda a primeira Câmara
em se rejeitar a arguição de preferencial de decadência. A preferencial de decadência é também em um só dos processos, né? É o de 2015, né? Exatamente, é no processo de final 34. Ok, então no processo final 34 é o mesmo que tem o termo de exclusão? Não. Não, termo de exclusão no outro. No outro. Então, para o PTA de final 03334, e se rejeitar a preferencial de método de decadência e no método por julgar procedente o lançamento. Para o PTA de final 34469, se julgar procedente o lançamento e, quanto ao termo de exclusão do Simples Nacional, julgar improcedente a impugnação ao referido termo. Essa decisão, para os dois PTAs, decisão proferida de forma unânime. Com essa decisão, nós encerramos a pauta prevista para o dia de hoje. Agradeço aí aos conselheiros. Encerramos a nossa transmissão e, na sequência, faremos a conferência da nossa aula. Ok, obrigada.